Salve família, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este vídeo, mais uma vez, vai ser contra-intuitivo. Eu sei que sempre ouviste dizer que as doenças são hereditárias. Se os teus pais tiveram alguma doença, é muito provável que tu também tenhas, correto? Só que neste vídeo eu vou-te explicar que as coisas não funcionam muito bem assim. Muito pelo contrário. Uma coisa não tem diretamente relação com outra. Este vídeo vai ser pancada, só que vai ser muito simples e direto. Assiste até ao fim e fica a entender tudo. Eu sei que sempre ouviste dizer que se os teus pais, o teu pai, a tua mãe, teve diabetes, é muito provável que tu tenhas. Afinal, nasceste com os mesmos genes. O teu ADN, o teu DNA, o teu sangue é o mesmo que o deles. Correto? Correto. Até aí está tudo certo. Só que, no entanto, surgiu uma nova ciência, uma parte, um ramo da ciência, que se chama epigenética. Ou seja, epi, acima, a mais do que a genética. E essa ciência tem mostrado que existem outros pontos que influenciam os nossos genes, a nossa genética, ou seja, algo que está acima dessa genética. E o que é isso que está acima da nossa genética? É, sobretudo, o nosso ambiente. Entende? Existe, sim, uma maior probabilidade de tu teres genes que façam com que tu tenhas os diabetes. Só que entenda, os genes são como o interruptor de uma luz normal. E tu tens esses genes, ou seja, esses interruptores. Esses genes estão espalhados no teu sangue, no teu ADN. Só que o interruptor de tua casa acende-se assim do nada? Não se acende, pois não? Alguém tem que carregar nesse interruptor para acender a luz. Ou seja, alguém tem que carregar nesse gene para acender, para despertar essa doença. Ou seja, tu podes sim ter o gene dos diabetes, por exemplo. Só que tens que carregar no interruptor para realmente despertares os diabetes. E como é que nós carregamos nesse interruptor? Não só, mas sobretudo o nosso meio ambiente. Ou seja, a nossa alimentação, por exemplo. E eu sei que a maioria das pessoas diz: o meu pai, a minha mãe, os meus pais tiveram diabetes e então eu também terei. Só que sabes o que é que acontece? Assim, muito simples e direto. Tu não vais ter diabetes porque os teus pais também tiveram. Tu vais ter diabetes porque tu tens o mesmo frigorífico, o mesmo armário e comes as mesmas refeições que os teus pais comem. Sim, é exatamente isso. É isso que a epigenética tem vindo a mostrar. Que não é pelo gene estar lá que tu vais despertar a doença, e sim pela tua rotina, pelo teu ambiente. Isso sim, os teus hábitos é que vão despertar esse gene. São os teus hábitos, a tua rotina, o teu ambiente que vão carregar no interruptor e acender os genes. Afinal, pensa comigo. É meio óbvio. Se tu tens o mesmo armário que os teus pais, comes as mesmas refeições que eles comem, tens o mesmo frigorífico que eles têm, tens os mesmos hábitos que eles têm, é meio óbvio que tu vais ter os mesmos resultados que eles, correto? Por isso, se eles têm diabetes e tu fazes o mesmo que eles fazem, é óbvio que tu vais ter diabetes. Ou melhor, não é assim tão óbvio, não tem uma relação direta. Só que a probabilidade é muito grande. Ou seja, a epigenética vem mostrar exatamente isso. Mas
muitos casos a comprovarem isso, que não é o gene, não é por tu teres o mesmo ADN que os teus pais, por tu teres esse gene dos diabetes, que tu vais ter diabetes. Não. É os teus hábitos, a tua rotina e o teu ambiente. Isso sim é que vai ditar se tu vais ter a mesma doença ou não. Ou seja, a partir de hoje, não penses mais. Se os meus pais tiveram diabetes, eu também vou ter. Ou quem diz diabetes, outra doença qualquer. Não. Está provado e comprovado que isso não tem uma relação direta. Eles terem diabetes apenas faz com que tu tenhas esse gene, sim. Ou seja, tenhas aquele interruptor. No entanto, quem vai ditar se esse interruptor vai ser aceso ou não são os teus hábitos, a tua rotina, o teu ambiente. Ou seja, se tu fazes o mesmo que os teus pais, mais uma vez, é óbvio que vais ter os mesmos resultados. E se tu não queres ter os mesmos resultados, o que é que tu vais fazer? Simples. Ter atitudes diferentes. Vais mudar o armário, mudar o frigorífico, mudar as refeições e dessa forma vais mudar o género. Vais ter uma vida totalmente diferente. Sim, tu podes e tu consegues. Livra-te, solta-te das correntes que te aprisionam ao passado, que te fazem pensar: os meus pais tiveram, é óbvio que eu também vou ter. Não, não é óbvio. Só é óbvio se, como é óbvio, tiveres os mesmos comportamentos que eles. Afinal, pensa comigo. Um amigo teu atira-se de um prédio abaixo e morre. E tu queres atirar-te do prédio abaixo e não morrer? Um pouco difícil, não é? Se os teus pais têm aquele armário, aquele frigorífico, aquela alimentação e desencadearam diabetes, tu queres o quê? Ter o mesmo armário, o mesmo frigorífico, a mesma alimentação e não ter os mesmos problemas? Complicado, não é? É exatamente isto que a epigenética vem a mostrar. Foi um vídeo muito curto, muito simples, mas muito direto. E a partir de hoje esquece isso de genética. Os meus pais passaram-me esta doença. Os meus pais passaram-me isto, passaram-me aquilo. Não, os teus pais não te passaram a doença. Não te passaram o problema. Eles simplesmente passaram-te os hábitos que eles tiveram. Passaram-te o armário deles. Passaram-te o frigorífico deles. Passaram-te a alimentação deles. Só que agora está nas tuas mãos mudares isso. Tu podes mudar isso. Muda a tua alimentação, muda a tua rotina, muda os teus ambientes e muda os teus resultados. E hoje foi sobre saúde, sobre genética e epigenética, mas funcionam mesmo para todas as áreas da vida. Afinal, pensa comigo, se tu tens as mesmas atitudes que os teus pais tiveram, vai ser meio óbvio ter os mesmos resultados, não?